Olá, eu sou Mônica Salgado, eu sou professora do programa de pós-graduação em arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Frederico Braida, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. É um prazer estar novamente nesse evento e hoje nós vamos apresentar o trabalho intitulado Interesse dos Docentes no BIM, Estudos de Casos na UFRJ e na UFJF. O interesse na capacitação em BIM cresceu a partir das ações do programa Construa Brasil, que teve como um dos seus produtos a publicação, no ano de 2024, no ano passado, do guia Planos de Implementação BIM Curricular. Mas muito antes da existência desse guia, as instituições de ensino interessadas no tema instituíram as suas células BIM. Neste trabalho, nós vamos apresentar parte dos resultados de uma pesquisa que tem o objetivo de identificar a visão dos docentes em relação às ações promovidas nos últimos 3 anos pelas células BIM de duas instituições de ensino. Uma, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e outra, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, no caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conforme o Frederico colocou para vocês, como não existia esse guia, foi montado um projeto que foi submetido à FAPERJ, que é uma agência de fomento, de forma a justamente conseguir montar esta célula BIM. E esse projeto foi organizado nas seguintes etapas: planejamento das ações, formação e instalação do laboratório, detalhamento e realização das atividades e, no final, a análise dos resultados. Então, essas ações, quais foram as ações? A gente teve oficinas junto com os docentes para poder explorar as possibilidades oferecidas pelas ferramentas que trabalham na metodologia BIM. A gente também promoveu alguns eventos, alguns workshops de esclarecimento sobre a metodologia BIM e trabalhos também junto com os discentes que envolvem orientação tanto de graduação também como mestrado e doutorado. Já na UFJF, a pesquisa sobre o BIM, ela se deu inicialmente através das investigações de iniciação científica e do treinamento profissional. Essas atividades deram origem à Liga Acadêmica BIM e Novas Tecnologias, também chamada LABIM, vinculada à Faculdade de Engenharia e também conta com a participação de alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Mas no âmbito específico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a célula BIM surgiu a partir do empenho dos coordenadores, na época eu era até vice-coordenador do curso, incentivados por uma mestranda, ela foi minha orientanda, hoje ela é a atual orientanda de doutorado da Mônica, e contou com a participação também de técnicos e membros externos, egressos da universidade, que se interessavam pelo tema do BIM e quiseram colaborar para formar essa célula. Especificamente na FAO, existiram então dois movimentos-chave na disseminação do BIM. Um, lá em 2012, quando a gente fez uma grande reforma curricular, sobretudo da área de representação e expressão gráfica, e uma outra com a implantação do BIM, da célula BIM em 2022, a gente parte então para o segundo momento dessa disseminação do BIM na FAO-FJF. E aí, como metodologia, a gente tem que o objetivo dessa nossa pesquisa era de conhecer a percepção dos docentes sobre a metodologia BIM, os responsáveis pela célula BIM da FAO, UFRJ e da UFJF enviaram um questionário aos docentes. Esse questionário eles foram aplicados do final de 2024 ao início de 2025, participaram os professores efetivos em atividade nas duas faculdades, sendo excluídos os professores que estavam em afastamentos, professores substitutos, porque a gente não queria uma contaminação dos resultados pelos professores temporários. Nesse trabalho, a gente analisa as respostas para a seguinte pergunta, que era a primeira pergunta desse formulário. Você tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre a metodologia BIM? Essa era a nossa indagação para os professores que participaram. Só preciso deixar aqui registrado que a pesquisa ela foi toda devidamente submetida ao Comitê de Ética da UFJF, aprovada via Plataforma Brasil, registrada para que a gente tivesse resguardado todos os direitos éticos da participação dos professores na pesquisa.
Aí, do caso, esse nosso trabalho aqui é o começo dessa pesquisa, né? Justamente com essa pergunta: você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre a metodologia BIM? E por que que a gente acha essa pergunta importante? Porque esse era um dos principais objetivos da célula BIM, quer dizer, fomentar o interesse dos docentes no BIM, conhecer o que é a metodologia, procurar saber do que se trata. A gente sabe que tem, às vezes, interpretações equivocadas sobre o que é o BIM. E aí foi feita essa pergunta, e no caso da FAUFRJ, eu realmente pedi para os docentes serem bastante honestos, tanto que a gente teve lá uma resposta que dizia: ó, não sei, não conheço, mas realmente eu não tenho interesse em conhecer. Mas a grande maioria respondeu que conhece um pouco e uma parte conhece muito bem. Quer dizer, a gente percebe que ainda há necessidade de disseminar mais a metodologia BIM, porque a gente percebe que ainda a grande maioria, né, mais da metade dos respondentes, diz que conhece, mas que ainda conhece pouco. Bom, já na UFJF, a gente percebe que a célula BIM ainda tem uma maturidade inferior à da UFRJ, né? Tanto em termos de atuação e de penetração junto ao corpo docente da faculdade. A gente tem aí um número bastante relativamente baixo de docentes, né, que conhecem a metodologia BIM, né? Alguns, e aí a metade dos que participaram, disseram que sim, conhecem um pouco, e aí a gente vê que tem docentes, né, que já ouviu falar, mas praticamente não conhece, ou que tem interesse em conhecer, né, mas aí um percentual também que nos permite observar que há espaço para a gente incorporar mais ações vinculadas à célula BIM para disseminar o BIM realmente na faculdade. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente percebe que na UFRJ, 87,5% dos respondentes conhecem ao menos um pouco o BIM. Se comparado com a UFJF, a gente tem que 66, quase 67% dos docentes estão nesse perfil, um número abaixo. E esse resultado, então, traz indicadores sobre a ação das células instaladas na UFRJ e na UFJF, e evidencia que existe uma demanda pela difusão da metodologia entre os próprios docentes da faculdade, às quais as células estão vinculadas. Então, assim, fechando esse trabalho, na verdade, que aí, inclusive, a ideia é fomentar uma ação conjunta entre as duas células, é que a gente percebe que, entre as questões, né, que a gente está trabalhando, quanto ao uso dos recursos computacionais por parte dos docentes no ensino dos conteúdos das suas disciplinas, esse é um resultado que a gente ainda está buscando. Quanto ao interesse dos docentes em aprofundar os conhecimentos da metodologia, estamos buscando também de que forma que a gente pode atender a esse interesse, né, dos docentes que, obviamente, têm interesse na metodologia. Sobre o conhecimento dos docentes em relação à célula, a importância da gente divulgar mais que a célula existe, que a célula está trabalhando. E, claro, a gente agora também vai considerar, dentro do que aí são outros trabalhos que a gente pretende apresentar no futuro, que a gente está tabulando os dados, são as sugestões que os docentes respondentes deram em relação a possíveis ações que as células podem adotar para justamente dar continuidade ao trabalho. Porque mesmo no caso da UFRJ, que teve esse suporte da FAPERJ, que foi só durante os 3 primeiros anos, e certamente na UFJF, a gente entende que é um trabalho que não fica restrito num período de tempo. É um trabalho que começou e que agora vai se estender com outras ações e também com a disseminação com outros professores que passam a integrar esse movimento da célula BIM. Então, a gente agradece ao CNPq, o Projeto Universal do CNPq, Bolsa de Produtividade, a FAPERJ, né, que eu já comentei, o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora e o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E muito obrigada pela atenção de vocês. A gente fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada.